Encontrou, diz? Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos disse, obrigado, são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu então: é por isso é que eu vos digo que ninguém pode vir a mim senão pelo meu Pai não for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não queira ir vocês também embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu os 12, contudo um de vós é o diabo. Referia ele-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Amém? Para quem iremos nós? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus, quando ele vai começar os seus ensinos, ele sobe para cima do monte, onde ele vai iniciar o sermão do monte, e vai com ele a multidão primeiro, e depois, mais próximo de Jesus, os seus discípulos. Só para você entender, os ensinos de Jesus, o sermão do monte, não era para a multidão, era para os discípulos. A multidão veio de rebote. Eles vieram juntos, porque o texto mesmo disse, nós vamos pregar aqui, eles vieram por aquilo que Jesus podia dar. O quê? Comida. Os discípulos que estavam mais à frente foi para serem ensinados, discipulados pelo seu mestre. E o texto faz questão de dizer que depois eles tiveram fome e Jesus precisou alimentar a multidão. E nós, quando nós vamos para João, nós observamos o capítulo 1 e vemos Jesus ensinando, falando acerca do reino de Deus. Depois vamos ver Jesus ensinando e falando para Filipe e Natanael. No capítulo 2 agora, Jesus já aparece, não agora ensinando e nem pregando, mas operando milagres, fazendo milagres, que é a água virando vinho. Depois, no capítulo 2 ainda de João, nós vamos ver Jesus, de fato agora, de novo, ensinando e agora limpando o templo daqueles mercadores que estavam ali. No capítulo 3, aparece agora Jesus ensinando Nicodemos. No capítulo 4, Jesus agora vai se revelar àquela mulher samaritana, prega para ela, revela a vida dela, ensina ela, e
no mesmo capítulo seguinte, versículos seguintes, Jesus opera um milagre. No capítulo 5, Jesus também opera um milagre. No decorrer do capítulo 5, Jesus vai ensinar, começa a ensinar novamente. E no capítulo 6, que nós estamos, Jesus vai operar milagres, multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus vai ensinar e depois operar um milagre, quando ele anda por sobre o mar. O que é isso? O ministério de Jesus sempre foi assim. Como? Pregando, ensinando e operando milagres. Qual que é o nosso compromisso que Jesus deixou para nós? Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando e pregando, e os sinais seguirão os que creem. É o mesmo ministério para mim e para você. É o mesmo chamado para mim e para você. Por isso que quando Jesus comissiona os seus discípulos, quando ele ressuscita e entra para dentro do templo, da casa onde os discípulos estão, ele chama os discípulos mais perto e diz: agora eu envio vocês com a mesma missão que o Pai me deu. Jesus está dizendo: não é para vocês criarem coisa nova, mas é para fazer aquilo que eu fiz, porque a missão não é de vocês, a missão é de Deus. Pregar, ensinar, e os milagres acontecerão. Amém? E no capítulo 6 aqui, nós vamos deparar com Jesus, talvez um pouco mais nervoso. Por quê? Porque Jesus agora, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que ele havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Aí, olha para você ver. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Aí Jesus aproveita a oportunidade e começa a dizer: espera aí, vocês me buscam por causa dos sinais que vistes, mas também porque comeste o pão e já se fartou. Jesus começou agora a tratar com eles de forma diferente aqui. Jesus começa a falar agora de um pão espiritual, o pão que o alimentará. Porque esses que estavam seguindo, a multidão, no caso, estavam seguindo Jesus para poder se fartar, para se alimentar. E Jesus está dizendo para eles: vocês não estão me buscando, não é por aquilo que eu sou, vocês estão me buscando por aquilo que eu posso dar para vocês. Perguntaram eles: então o que faremos? A obra de Deus é essa, disse Jesus, que creem naquele que o enviou. Vocês precisam crer em mim, não é por causa dos sinais, mas por aquilo quem eu sou. Que sinal miraculoso, diz eles, que fazes tu para que vejamos que creamos em ti? Nossos pais comeram o maná do deserto e deu-lhes de comer o pão do céu. Aí Jesus pega: em verdade vos digo, que não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do mundo e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo para eles assim: ó, beleza, que vocês comeram lá o maná, mas foi meu Pai que deu vocês. Mas vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui para vocês ainda. Esse pão vocês comeram e vão voltar a ter fome, mas vocês precisam aprender e conhecer e se alimentar do verdadeiro pão que desceu do céu. É isso que vocês precisam aprender. E Jesus começa a dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Pois eu desci do céu
E murmuravam entre eles lá, os judeus, dizendo porque ele disse que ele é o pão do céu. Aí eles ainda, irmãos, olha para você ver, eles ainda não entendem. Eles dizem, mas pera aí, ele está dizendo que ele é o pão que Deus é do céu, mas ele não é filho de José? Olha a cabeça deles. Esse não é a mãe dele que nós conhecemos, Maria? Como que ele disse que desceu do céu? E Jesus de novo começa a explicar para eles. E o discurso começa a ficar duro. Porque Jesus está vendo a multidão seguindo e ó, vai e volta, vai e volta. Estou com fome, vou lá comer. Estou com fome, ele vai me dar pão. Quero beber, ele vai me dar água. Só que Jesus, nesse momento aqui, ele começa a pregar para poder dividir de fato. Ele começa a pregar para dividir. Porque eles ainda estavam interpretando mal o ensino de Jesus. Porque eles só estavam se atentando para o sentido literal e físico. Comida e prazer carnal era a estabilidade deles. Só que Jesus, nesse texto aqui, ele está tentando explicar a ilustração aqui, a qualidade da união entre Cristo e o cristão. E dessa união procedem todos os benefícios da salvação, que são expressos na fórmula em Cristo. O maná do deserto, Jesus está dizendo, este perece. Agora esse pão aqui, Jesus está dizendo, não perece, não acaba, não faz mal. Esse pão é que Jesus está dizendo, é esse pão que vai conceder a você vida eterna, e não apenas vida física. E aí, essa passagem agora que nós lemos, vai falar do abandono deles. Essa passagem retrata o abandono. Mas houve momentos em que as pessoas acudiam a Jesus. Quando esteve ele na Páscoa, porque muitos viram seus milagres e creram em seu nome, por causa dos sinais que ele fazia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem baseia a sua fé, o seu crer, em sinais ou em milagres, vai ter que sempre ficar correndo atrás de milagres e sinais para ser sustentado na fé. Sempre. E o dia que não ter sinal? E no dia que não tiver milagre? E no dia que não tiver pão? Você vai abandoná-lo? Você vai entregar o jogo? Eles fizeram. Por quê? Estes, aqueles que creram na palavra, aqueles que de fato creram em quem o Senhor é, eles estão dizendo, não, Ele é suficiente para mim, Ele basta. Não somos guiados por milagre, por sinais, porque até o mesmo próprio anticristo virá e fará sinais igual a Cristo, e muitos ainda se confundirão, e estes é um deles que se confundirão, porque estes sempre correram atrás de sinais, de profetas, de profecias, mas nunca correram atrás de Cristo. Estes serão enganados, porque nunca, como diz o apóstolo Pedro, nunca foram de fato um dos nossos. Por isso eles saíram do meio de nós. Na Galileia, a multidão então havia seguido Jesus, mas as coisas começaram a mudar de tom. No capítulo 6, no início, e seguia uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia. De agora em diante, o ódio do povo para com Jesus aumentaria até culminar na cruz, porque Jesus vai terminar o seu discurso e ele começa a ver algumas reações que acontecem com aqueles que se diziam ser discípulos. Por quê? Porque eles desejavam um remédio imediato para as suas dificuldades, buscavam apenas curas e milagres. E a reação dessas pessoas são a reação de falsos discípulos, falsos que se dizem seguir a Cristo.
Por quê? Porque acham que Jesus é fonte de comida, acham que Jesus é fonte de milagres, cura, de libertação da opressão, e por isso seguiram. Só que aí Jesus vai mostrar, diante desse discurso do capítulo 6 aqui, o caráter falido deles, como eles estavam espiritualmente, que eles deviam confessar de fato os seus pecados, e se voltar para Ele como o pão da vida, se voltar para Jesus como único e suficiente, como única fonte de salvação. Só que mediante a isso, eles ficaram ofendidos, e que? Tchau para você, já deu por aqui, eu vim até aqui, agora tchau Jesus. Irmãos, é cheio de crente assim dentro da igreja. Que tipo de crente é esse? Crente mimimi. É uma geração hoje que nós estamos vendo, né? Geração mimimi. E eles estão dentro da igreja hoje, que não aguenta ser confrontado. Quando vai lidar com o pecado, não consegue, quer sair da igreja. Se o pastor prega uma palavra dura, tchau, aqui eu não fico. Porque são pessoas que não aguentam mais ouvir verdades. Tudo hoje é processo. É ou não é? Hoje é assim. Olha que geração que estamos, que Jesus volte logo. Hoje é processo para tudo. E por não aguentar ouvir verdades, acaba largando Jesus, abandona Jesus. E quem entrou na igreja para ouvir bênçãos, milagres somente, não tem firmeza, é discípulo, é crente sem raiz, não tem sustentação. O vento vem, ele fica, bate e fica. Mas Jesus compara o crente, o salmista compara o crente como uma palmeira, que quando o vento passa, ela balança para lá e para o outro, ela até se curva, mas não se quebra. E aí acaba saindo, e é aquele ditado, né? Quem sai por causa de gente, nunca entrou por causa de Jesus. Aí vai para fora, só por causa disso, porque agora precisava de um motivo para sair da igreja, né? Fato. Precisa de um motivo para sair, para abandonar Jesus. Por que você saiu da igreja? Por causa do fulano, por causa da fulana. Porque o pastor não me deu a paz do Senhor, porque a irmã fulana não deu a paz do Senhor. Só por isso eu vou pular carnaval. Só por isso agora eu vou beber. Só por causa disso agora eu vou usar a roupa que eu quero. Vou viver a vida que eu quero, que eu desejo. Aí começa a ficar assim. Só que Jesus disse assim, que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, este é semelhante àquele que fez a sua casa na rocha. O vento vem, a tempestade vem, mas não cai. Então quem vem atrás de Jesus, meu irmão, por causa de milagres, bênçãos, interessadas a Jesus, vai abandoná-lo mesmo, vai entregar o jogo mesmo, porque Jesus não é obrigado a te dar aquilo que você quer. Não é? Não. Ele não é seu gênio da lâmpada, que você lá 3 desejos. Não. Aí, quando ele confronta o nosso pecado, o melhor a se fazer é abandonar. Aí nós vemos a reação do povo aqui. Eles ficaram decepcionados. Em vez de os ouvintes de Jesus correrem para ele apressadamente, eles endureceram a serviço e murmuravam escandalizados. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. Isso aqui eu ouvi de um pregador que eu gosto muito. Nós temos que aprender a ouvir um não de Deus, porque a própria Bíblia já começa com um não. Não comerás do fruto.
Deus disse não para o maior homem do Antigo Testamento, Moisés: não entrarás na terra prometida. Deus disse não para Davi, mesmo ele buscando: não apartarei a espada da sua casa. Deus disse não para o maior implantador do Novo Testamento de igrejas, Paulo: Senhor, tira esse espinho. Não, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vai dizer não, irmãos. Vai ter relacionamento que vai ter que terminar. Vai ter, porque Ele vai dizer não. Tem porta que você está esperando que vai abrir, e quando você pensa que é para você, Deus fala não. Mas Deus, não. Deus vai dizer não. Oportunidades vai aparecer, mas Deus está dizendo não. Se Jó quer Jó, ele disse. Mas Deus, por que não para mim, Deus? Que é isso? Não aceito, o não é do diabo. Não, Deus disse não. Acabei de falar para você, Ele diz não. Se Jó quer Jó, ele diz assim para a mulher diz para ele o quê? Meu filho, olha o seu estado, abandona esse Deus e morre. Como falas, uma louca mulher. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós queremos o sim, aceitamos o sim, por que não aceitarmos o não de Deus? Quem aprende a ouvir não de Deus permanece com Ele, vai chegar aonde ninguém vai chegar. O que é que nós temos que fazer? Só murchar a orelha e obedecer. É por isso que o evangelho fica esse evangelho, irmão, de qualquer jeito. Um evangelho jogado, porque está cheio de crente que não sabe ouvir não. Um evangelho humanista, que não pode falar isso. Não, Deus é amor. Não, Deus é amor. Calma, Deus é amor. É mesmo? Então continua do jeito que você está, que você vai para o inferno. Ué, Deus é amor, Ele também é justiça, também Ele é fogo. Então entenda uma coisa, aprenda a ouvir o não de Deus. Jesus parou e está falando com eles, não estão entendendo. Duro é este seu discurso, hein? Jesus diz: espera aí, mas isso escandaliza vocês? Se acontecer que vocês vissem o Filho do Homem, deixa eu falar para vocês uma coisa: o Espírito é que vivifica o pão, e a carne que vocês estão buscando se alimentar para nada serve. É o que Jesus está dizendo. As palavras que eu estou dizendo para vocês hoje, disse Jesus para eles, são espírito e vida. Aí Jesus disse: mas algum de vós não creem. Jesus fez questão de dizer, e Jesus sabia os quais eram os que criam nele, diz o texto. Jesus não pregou para agradar os ouvintes, meus irmãos. Jesus pregou para levá-los ao arrependimento. Jesus não transformou a sua mensagem em discurso de relações públicas. A luz, irmãos, é insuportável para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão doentes, para aqueles que ainda não reconhecem que estão doentes. A maioria querem as bênçãos, mas não quer o compromisso. O que ofendeu a sensibilidade dos ouvintes de Jesus? Porque Jesus tratou com eles, porque eles estavam mais interessados em comidas e nos milagres. E nós precisamos nessa noite entender uma coisa, que assim como eles, Jesus está dizendo, nós só precisamos mudar a nossa motivação de vir a Cristo.
você está seguindo a Cristo? Você já fez essa pergunta para você? Por que você segue Ele? Uma pergunta para você refletir. Quando Jesus os confronta, eles não estavam preparados para abandonar suas próprias autoridades. Eles eram incapazes de dar os primeiros passos na fé. E infelizmente são cristãos, esses aqui, que baseiam demais a fé no sentir. É como eu já disse várias vezes aqui, que o sentir não é termômetro para saber se Deus está presente ou não. Ele está presente, independente se você sente ou não. Ele está aqui. Olha Jeremias 5,13, o que diz? Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, e as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, e eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Ele está dizendo, e o vento veio e passou. Os profetas, aqueles que pregaram, aqueles que veio e passou. Sentir, ele passa, mas o seu crer não. Eles se ofenderam particularmente com as declarações de Jesus que apresentou. Olha Jeremias dizendo de novo, quando eu pensei, Jeremias dizendo, quando eu pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei o seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente. O que foi? A palavra de Deus. A palavra de Deus foi como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. É as palavras de Jesus nos corações daquela multidão. Eram como fogo, que os ossos começaram a se desfalecer, se derreter. Mas eles acharam que estavam sendo afrontados. Além deles estarem decepcionados, eles estavam descrentes. Jesus fala que a sua palavra é espírito e vida, mas sendo prescrutado nos corações por Jesus, Jesus acentua algo, que no meio havia descrentes e ainda um traidor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Será que no nosso meio tem descrentes, ou até mesmo um traidor? Outra pergunta aí para você pensar. Aí, sabe o que eles fizeram? A partir de então, versículo 66, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. O discurso de Jesus não produziu resultado numérico, provocou uma queda. E infelizmente, uma coisa também que acontece hoje: pastores, igrejas estão negociando princípios, valores para abraçar qualquer um, qualquer tipo de movimentos para atrair pessoas. Jesus não. Jesus não negociou ao ver as pessoas indo embora. Jesus não falou, peraí, vai não. O dízimo vai ficar vazio, a oferta não vai ter. Jesus, pastores hoje fazem isso, negam seus princípios e valores, rejeitam, colocam de lado para atrair pessoas, para adquirir dizimista, para terem bastante ofertantes, para ter igrejas cheias. Mas Jesus está dizendo para nós aqui que ministério de sucesso não é primeiramente quantitativo, mas sim qualitativo.
Jesus não se impressiona com multidão. Jesus se preocupa com muito. Se tiver um, de fato, crente, com o coração aberto e contrito, a Bíblia diz que Ele não rejeitará. O seu propósito, o propósito de Jesus era ser fiel e não popular. Hoje é o contrário. Imagina Jesus nos dias de hoje. Olha Jesus. Deixa eu ver meu Instagram aqui, quantos seguidores que eu tenho. Tô bombando, hein? Imagina Jesus e pregando o evangelho, termina a pregação e fala assim, ó: falta lá 2 seguidores para a gente alcançar 1000K lá. Adiciona lá. Dá um like lá na pregação de hoje lá no Monte do Ribeiro. Jesus, irmãos, hoje se fosse, porque hoje se preocupa com quantos seguidores tem, pedinte. Jesus está dizendo: eu não preciso disso. Jeremias 23, 29. Jesus disse, Deus disse através de Jeremias: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. E eis que eu sou contra esses profetas, que diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma: Ele que disse Deus, eu sou contra estes, que diz que eu estou dizendo, mas de fato não estou falando nada. Alarga as bases teológicas para poder adquirir, ter. Não. Fica quem quer, permanece quem quer. Quem quer seguir Jesus é assim. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é dando formas para Deus. Deus tem que ser assim, se não for, não. Ele está dizendo aqui: se você for, tchau. Quem está perdendo é eu e você, não é ele. Porque ele já teve uma responsabilidade, um compromisso de vir aqui e te salvar. Só que ainda não entende. Essas pessoas aqui queriam Jesus só por aquilo que ele podia dar. E aquilo que ele oferecia, que eles precisavam, eles não queriam receber. Eles foram atraídos pelo sinal, mas não passaram pelo teste da fidelidade. Não eram discípulos genuínos, mas discípulos temporários. Quase todos voltaram para a sua antiga vida desesperadora. Irmãos, os homens podem ter sentimentos, desejos, convicções, resoluções, esperanças e até sofrimentos na vivência religiosa, mas ainda assim jamais ter experimentado a salvação. Aí Jesus agora começa a fazer diferente. Jesus olha, viu que os 12 ficou. E talvez os discípulos estavam assim com eles assim. Talvez Pedro, João. Ô João, se ele não aliviar o discurso aí, vão perder. Vai todo mundo embora, rapaz. E João, talvez João podia dizer: rapaz, o que aconteceu com ele hoje, hein? Hoje ele tá bravo. Parece que acordou com mau humor. O que aconteceu com ele? Aí João disse para Pedro, né? Ô Pedro, vai lá você, rapaz. Aí Pedro, né? Como sempre. Quando Pedro pensa em falar, Jesus se volta para eles e pergunta:
E vocês aí? Vocês viram? Foram lá, embora. E vocês não querem ir embora também não? Hã? Pedro só tinha uma resposta. Irmãos, Pedro responde pelo grupo, como ele sempre fez. Como ele sempre fez. Ele era o porta-voz dos discípulos. E ele era o único que conseguiria dizer naquele momento. Ele disse: ô Senhor, poderia, para quem iremos nós? Se só o Senhor tens palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que não tem para onde nem para quem eles irem. Pedro está dizendo assim: ô Senhor, lembra quando o Senhor me chamou? Então, eu quebrei a ponte, não tem como voltar mais. A ponte está quebrada. Ou é o Senhor, ou é o Senhor. Porque Pedro está dizendo assim: eu não preciso de palavras que possam me confortar. Eu não preciso de coisas para poder andar com o Senhor. O Senhor é suficiente. É o que Pedro está dizendo. O Senhor basta para mim. O Senhor é o que fala a verdade. E muitas das vezes não é o que nós queremos ouvir, mas é o que o Senhor fala, é o que vai nos sustentar, é o que nos vai fazer permanecer de pé. Só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, para quem nós iremos? Às vezes a gente até tenta buscar em coisas, circunstâncias, momentos, coisas temporárias, o que só Jesus tem, o que só Jesus é. Quando lá fora você tentou várias vezes sanar esse buraco vazio, com bebida, com droga, com mulheres, com homens, o raio a quatro aí que você fez, mas lá dentro dizia: para quem agora eu vou? Para quem? Para quem eu vou? Pedro está dizendo para nós assim uma coisa nessa noite também, que quando nós chegarmos diante dele, não é perguntar para ele assim: Senhor, fala alguma coisa que eu gosto. É dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar é o que eu preciso ouvir, é o que Ele vai falar. Para quem iremos nós? E a palavra para você nessa noite é para dizer uma coisa para você: se de fato você está seguindo a Cristo, quem Ele é, a sua ponte para voltar já foi quebrada. Não fica criando caminhos ou criando trilha para tentar voltar para outro caminho, que você vai se perder. O único caminho é Ele, o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Para de querer reconstruir. Para de tentar colocar a madeira para o outro lado para você passar, com ideias, com planos, dando o seu jeitinho. Não vai dar. O lugar não é Ele. Deixa eu te dizer para você uma coisa. Quando Jó
Depois do capítulo 3 ali, acontece aquele alvoroço com Jó. Jó com seus amigos ali, começa, fazer uns questionamentos. E Jó começa a questionar a Deus. Tanto de coisa. Aí, a Bíblia diz que o Senhor não deu nenhuma resposta para Jó. Mas o texto no capítulo 42 de Jó diz, Jó dizendo assim: eu antes só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora a Bíblia só apresenta para nós assim: e o Senhor se apresentou a Jó, e Jó se calou. Deixa eu dizer para você uma coisa: Cristo não tem as respostas, Cristo é a resposta. Que quando Deus apareceu para Jó, todos os questionamentos e perguntas de Jó pararam. É por isso que ele vai dizer no capítulo 42: Senhor, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois que o Senhor se apresentou, todos os questionamentos, todas as perguntas sanaram. O Senhor é a resposta de todas as minhas dúvidas. E para terminar, o texto termina mais pesado ainda, porque Pedro diz, nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Aí Jesus diz para ele: não, eu não os escolhi os 12. Eles pensaram que Jesus, depois da palavra de Pedro, para quem iremos nós, tal, eles pensaram que Jesus ia fazer o quê? Vem cá me dar um abraço. Jesus aperta a mão um pouquinho agora com eles, porque Jesus fala assim: com vocês dá para apertar mais um pouquinho ainda. Aí ele diz assim, respondeu Jesus: eu não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Imagina, irmão, imagina como é que eles ficaram naquele momento. Depois os discípulos viram a multidão bater em retirada. Jesus ainda, ao invés de dar um abraço neles, chamar eles pro, vamos comemorar, tal, nós estamos juntos, não vou te largar não, Jesus. Jesus aperta a mão um pouquinho. Um de vós é o diabo, e vai me trair. Sabe o que Jesus está demonstrando aqui? É o que Ele está demonstrando nessa noite aqui para mim e para você. Que Ele conhece os nossos corações, prescruta os nossos caminhos e desmascara a falsa religião. Fica de pé no seu lugar. O que haviam entre eles ali eram estes. Jesus chegou e já falando: agora chega, não dá para caminhar mais desse jeito. Ou me segue, ou vai ser do meu jeito ou não do meu jeito. Tchau. E aí? E aí? Para quem você vai? Quem você está seguindo? Ou você está seguindo até Jesus, até Ele apertar? Diga, eu vou seguir a Jesus até o dia que eu ver que dá. Na hora que ele começar a apertar, eu largo ele. Fechou? Feche seus olhos no seu lugar.